Família, um projeto de Deus. Bem-vindo ao curso bíblico Lar e Família. Muito bem, agora 3h03, uma ótima tarde para você, ligado aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, neste sábado, dia 16 de setembro. Eita, primavera bate as portas, mas o sol já é de verão aqui no Nordeste. E eu falava essa semana aqui com um dos colegas, poxa, é que passou o inverno, vai chegar o verão, né? E ele, já é verão, aí, aqui é quase só inverno e verão praticamente, né? Pastor Alexandre Acioli aqui com a gente, seja muito bem-vindo, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Prazer é todo nosso, na Rádio Gerson. Novo Tempo. Prazer é todo nosso de estar aqui com vocês, conhecendo inclusive a estrutura aqui da Rádio Novo Tempo em Salvador. Privilégio. E queria mandar um abraço. Por favor. Posso? Por favor, abraço pastor. para minha esposa, a professora Paula, professora de Biologia ali do CAUF e do CAIS. E as minhas filhas, Ana Sofia e Ana Liz, as igrejas de Vilas, Estela Maris e Aracuí. E de forma muito especial os desbravadores. Hoje é o Dia Mundial dos Desbravadores, Clube Evidências, Guardiões do Mar e Felinos da Floresta. Aquele abraço. Maravilha. De repente, o querido ouvinte não sabe o que é o desbravador, né? O desbravador é um ministério aí de jovens de 15 anos, né, pastor? 15 anos. É um clube de escotismo, mantido pela Igreja Adventista, que trabalha com crianças juvenis de 10 a 15 anos. E é maravilhoso. Procura desenvolver as dimensões físicas, espirituais, intelectuais da criança. Atividades na natureza. Acampamento, especialidades. A última especialidade que eu fui investido agora foi a especialidade de mergulho autônomo. Puxa vida, mergulho com cilindro. Aí, tá vendo? Eu acho que foi uma das maiores conquistas. Muito legal, muito legal. Pastor, fale um pouquinho aí do seu ministério, onde é que o senhor atua hoje, aqui na região metropolitana de Salvador. Eu sou natural de Maceió, Alagoas. Maceió. Paraíso das Águas. Vontade de conhecer essas terras do Nordeste que eu conheço mais lá fora do que pra cá, viu, pastor? Agora eu sou baiano. Deus me livre de não ser baiano, viu? Tá certo. Comedor de acarajé e abará. Aí sim. Tá certo. Ô, pastor, o senhor tá hoje ministrando ali, né, cuidando da igreja de Vilas do Atlântico, ali na cidade de Lauro de Freitas, aqui na região metropolitana, né? Eu também sou pastor de uma igreja dentro da cidade de Salvador, que é a igreja de Estela Maris. Que é vizinho ali, é praticamente divisa dos municípios, a divisa, né? A divisa. Estela Maris, a sede Vilas do Atlântico e a igreja de Aracuí também, que fica dentro do município de Lauro de Freitas. Tá certo. Então, um abraço a todos os irmãos aí que nos acompanham, que Deus abençoe. O descanso dessa tarde, as atividades missionárias, né? E as famílias aí que são aí abençoadas aí pelo ministério do pastor aqui. Amém. Pastor Breno Rivas, seja bem-vindo, querido. Que prazer tê-lo conosco, pastor. Muito obrigado, amigo. É uma alegria muito grande estar aqui. Faz um tempo atrás já vim visitar aqui antes dessa nova estrutura aqui. Está muito bonito. Passeando aqui, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês. Benção, gostei desse lenço aí, tá uniformizado, então o ouvinte já imagina aí, né, dia do desbravador, o pastor tá aqui uniformizado, né, o senhor cuida ali da capelania, né, que é a atividade espiritual do Colégio Adventista, né? De Lauro de Freitas. De Lauro de Freitas, né? Fale um pouquinho das atividades lá, pastor. A gente atua ali como pastor do Colégio Adventista Lauro de Freitas e graças a gente tem desafio, né, de levar a mensagem de salvação para os nossos alunos e as famílias dos nossos alunos. Alguns não conhecem, enfim. E temos ali a oportunidade de falar do amor de Jesus através da educação. Né? Então temos uma missão muito grande. E recentemente eu estava lendo um livro a respeito disso.
E teve uma frase que me chamou a atenção e eu tenho levado comigo, que é educar é amar para salvar, né? Realmente. E a gente tem levado essa missão, né, de salvar através da educação e amando, né? Amém, Estamos aí amém. para servir ao Papai do Céu. Uma sociedade que precisa muito de educação baseada em princípios, né? Com certeza. Para que tenhamos aí um futuro de mais segurança no caráter das pessoas, no comportamento. Isso vai certamente refletir no futuro dessas crianças, serão os líderes do futuro, em todas as áreas que se possa pensar da vida, né, pastor? Sim. Muito legal. Seja bem-vindo, viu? Um prazer tê-lo conosco. E vamos adiante, querido ouvinte. A voz hoje está bem melhor, graças a Deus. Deixa eu falar para vocês aqui. Eu passei mais de 2 semanas sem poder falar direito. Eu ia, Meu Deus. mas não aguentava. E é o seu instrumento principal de trabalho, Instrumento né? de trabalho, né? E aí, rapaz, dessa vez, a danada da virose, eu falei, queria me agarrar, mas eu falei, já sou casado e bem casado, graças a Deus. Essa virose me agarrando, rapaz. E foi difícil, viu? Mas graças a Deus saí 95% da voz recuperada. E é um prazer falar com os nossos queridos ouvintes nessa tarde. Uma jornada aí de 14 sábados, estudando a palavra de Deus e trazendo aí os pastores, trazendo a bênção para as famílias, né? Trazendo instruções aí para os relacionamentos serem cada vez mais sólidos e baseados na rocha, baseados em Cristo, que é a pessoa que não pode faltar nesse relacionamento matrimonial, visto que foi Ele mesmo que instituiu, que é o casamento, né? Então, meus queridos pastores, que o Pai do Céu utilize as vozes de vocês para abençoar nossos queridos ouvintes e suas famílias nessa tarde. Pediu o pastor Alexandre, por favor, faça uma oração para dar início aqui à lição dessa tarde. Senhor, nossa gratidão pela vida e a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. O Senhor prometeu, Pai, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria, e fiados na Tua promessa e na Tua graça que nos alcança, nos aproximamos do Teu trono de graça. Te imploramos, meu Deus, uma bênção muito especial na vida de cada ouvinte, em seus relacionamentos. Pai, ilumina suas mentes e traz a Tua graça libertadora e a Tua paz que excede todo entendimento. Que ao abrir a Tua palavra, nós possamos ter um encontro contigo real. E que o Senhor nos traga reavivamento através de Tua Amém. Palavra, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém, amém. Amém. A poder da palavra. Bom, querido ouvinte, você pode solicitar as lições anteriores e essa de hoje também pelo nosso WhatsApp 991653053. Vamos encaminhar para você material interativo para você fazer um acesso rápido. Tem videoaulas maravilhosas, muito boas. Tem referências bíblicas para você ler aí a sua Bíblia e responder as questões propostas ali. É o material que é bênção do céu. Pode ter certeza disso. Então solicite para a gente aqui. Vai de graça, vai de maneira rápida para você, para que você acesse e seja abençoado por essa lição. Um dos elementos mais importantes do casamento é o voto que eles fazem, afirmando o desejo de permanecerem um ao lado do outro por toda a vida e diante de toda e qualquer situação, em amor, honra e respeito. Certamente é um passo muito importante, todavia muitos têm perdido o valor dessas palavras e parado no meio do caminho. Jesus tinha um interesse especial no casamento. Quer ver? Seu primeiro milagre ocorreu, sabe onde? Numa festa de núpcias, numa festa de casamento. É verdade que muitos casamentos precisam de um milagre. Mas se Cristo fez no passado, Ele também pode transformar vidas hoje. O que fazer para evitar, para revitalizar, fortalecer o compromisso estabelecido no altar? Vamos lá. Tá aí, alguns textos para a gente examinar com você. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios aí. Pastor Breno, você já poderia aí, por gentileza, ler essa passagem de 1 aos Coríntios, né? Capítulo 11, versos 8, 11, 12. Paulo também escreveu em Hebreus 13 e Efésios. Paulo escreveu muito sobre essa questão do relacionamento, né? E aí o querido ouvinte pode acompanhar com a gente também, abrindo a sua Bíblia e acompanhando essa lição.
1 Coríntios 11, verso 8, verso 11 e verso 12 diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Verso 11 e verso 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Amém. É interessante, pastor, como a gente vê aqui, é como se o apóstolo Paulo estivesse dando um toco em alguma situação. Não sei se você já entende essa expressão, um toco. Sim. É dando uma parada em uma situação. Parece-me que existia alguma coisa desordenada dentro da igreja de Corinto. E parece que existia uma espécie de proto-feminismo, será? Não sei. Eu sei que ele chegou ao ponto de ter que dizer isso. Olha, murchem a bola aí, desce um pouquinho aí, porque o negócio está meio desordenado. Entenda que não foi o homem feito da mulher, e sim a mulher do homem. Aí a pessoa lê esse versículo e fica aqui injuriado, né? Diz, oxe, mas como é que é isso aqui, né? O homem tem que estar acima. Aí ele completa. Ele disse, não, eu só falei isso aí para vocês entenderem que tem alguma coisa desordenada aí na relação e que vocês precisam agora saber o que é no Senhor. E aí ele fala no Senhor. No Senhor, versículo 11. Todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Cara, que relação profunda que o apóstolo Paulo aqui estabelece, né? Ele propõe que realmente o casamento seja um relacionamento de mão dupla, né? Onde um dá, o outro recebe, o outro dá e o outro recebe, e precisa ser nesse pé de igualdade, porque quando um prevalece sobre o outro, a coisa se desorganiza, né? Tanto um quanto o outro podem prejudicar a relação, e isso vai estourar provavelmente no comportamento dos filhos e etc., né? Perda de saúde emocional, por aí vai. Então veja como o apóstolo Paulo sabiamente ele propõe, né? A mulher ela não é independente do homem, nem um homem independente da mulher. Cara, que coisa tremenda, hein? Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Ou seja, um dependendo do outro e os dois dependendo de Deus. Aí sim, aí é sucesso. É sucesso total, né, pastor? Porque mesmo que os dois estejam em comum acordo nessa relação, se Deus não estiver presente, alguma coisa vai faltar. Com certeza. Alguma coisa vai dar errado aí, né, pastor Breno? Sim, com certeza, é o segredo. E tanto é que quando a gente vai para o texto de Efésios, capítulo 5, verso 31... Aqui Paulo ele utiliza o texto que é falado em Gênesis capítulo 2. E eu queria ler com vocês aqui Efésios capítulo 5, verso 31. Uhum. Então quero convidar os nossos ouvintes a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 5, verso 31. E o que a palavra de Deus diz? Eis porque deixará o homem a sua mãe, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aqui Paulo repete o texto que está lá em Gênesis capítulo 2, né, quando Deus declara ali no capítulo 2, verso 24, a mesma frase. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O centro desse texto aqui está justamente no verbo une, né? Que o fato de deixar o homem, o pai e a mãe, precisa acontecer, porque senão não vai ter a união. Uhum. E quando há essa união, a consequência dessa união é se tornar uma só carne. Mas quando a gente olha para o original, lá no hebraico, a palavra usada é o dabak. E qual é a ideia do dabak? É tipo uma cola super bonder. Quando você cola... Grudou já era. Então, o propósito de Deus, ao falar isso, é justamente essa ideia. Que o casamento foi para ser feito para quando os dois se unirem, nunca mais se separar. Inclusive, nem os parentes separar.
Sim. Nem uma mãe, uma sogra abusiva, né? Um sogro abusivo interferir, porque é como se a Bíblia estivesse dizendo assim, olha, o casamento dos seus pais já foi, agora é com você. Eu ia perguntar exatamente isso, senhor. Você tem que fazer dar certo, porque agora é contigo. Aham. Deixa pai e mãe num sentido de os desamparar, porque seria até uma contradição. Nos 10 mandamentos, ao lado do sábado, ao lado de tantos mandamentos destacados, né? Tá lá, honra teu pai e tua mãe, e aí você abandona, não é esse o sentido. É no sentido de que você agora é que tem que fazer dar certo. Entendi. Não é teu pai que vai fazer dar certo, não é tua mãe que vai fazer dar certo. Agora podem ser conselheiros tremendos, viu? Exatamente. Minha sogra já me deu conselhos valiosíssimos. Né? Meu sogro é uma pessoa maravilhosa. E um sogro e uma sogra sábio faz a diferença na vida do casamento dos seus filhos, sim. Exatamente. Eu ia dizer também que meu sogro e minha sogra são pais que a vida me deu, que Deus colocou no meu caminho. Eles são pessoas maravilhosas. Glória a Deus. E aí, pastor, a gente também lembra da história de Moisés naquela difícil missão, e aí chega Jetro. Sogrão. Sogrão chegou lá, ó. Sogrão. Rapaz, vamos reavaliar esse negócio aqui. Distribuir as funções aí. E foi sucesso total, Sucesso total. Chegaram em Canaã. Pois é. Deus seja louvado. Pois bem. Hebreus, ele traz um panorama que eu acredito que seja um dos mais importantes dentro do relacionamento para existir de fato uma aliança eterna. Hebreus capítulo 13, verso 4, a palavra de Deus nos diz assim, ó: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará impuros e adúlteros. Que coisa interessante, né? Ou seja, cara, não case com a ideia de vamos ver no que vai dar. Case para dar certo. É uma coisa Case para honrar. sagrada. Exatamente. Né? Porque de fato é digno de honra. Né? E um leito sem mácula é algo precioso. Né? E quantas vezes a gente vê a pessoa ela entrar numa relação já com essa fragilidade. E aí você entra em 1 Coríntios capítulo 7, verso 4 e 5, onde o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma das coisas que vai contribuir para que o matrimônio ele seja de fato honrado e que o leito seja sem mácula e sem adultério, está aqui. Cara, esse conselho do apóstolo Paulo, eu acho que algumas famílias teriam que emoldurar e colocar na cabeceira da cama. É um negócio tremendo. Olha, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 4 a 5. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Cara, é interessante esse assunto, porque muitas pessoas querem fazer sexo antes de casar e depois que casa não quer fazer mais sexo. Ou seja, vive morrendo de vontade de viver algo que é próprio casamento, mas quando entra no casamento não quer falar e não quer viver essa experiência. Olha, o primeiro mandamento, Jéssica, é o encontro do Senhor no livro de Gênesis. O Senhor disse assim, ó: façamos o homem, evidências da Trindade, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí Deus diz assim, olha, sede fecundos e multiplicai. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo? Faça. É isso mesmo, querido ouvinte, que você está ouvindo, né? Deus estava mandando fazer sexo. Claro, o Senhor estava ordenando as coisas, né? Ele estava dizendo assim, ó: una-se, pense em constituir família. E aí depois ele diz, cuide da terra, certo? Trabalhe e descanse. Só que o ser humano parece que enlouquece tudo, né? O ser humano quer descansar sem trabalhar e quer sexo sem família, sem compromissos, tá entendendo? E o Senhor, ele deixou muito claro. O primeiro mandamento foi: faça sexo, construa laços, construa uma história, viva prazeres, né? Seja um... Exato. Então, Gerson, se não está havendo sexo,
tem alguma coisa muito séria nesse casamento. E precisa de ajuda urgentemente. Precisa de intervenção de um profissional, de um psicólogo. Precisa da intervenção, talvez, de um ginecologista, de um urologista. Talvez eu aconselharia começar por aí. Vai no ginecologista, vai no urologista, vê se está tudo fisiologicamente bem. Porque se não estiver bem lá embaixo, já interfere aqui em cima, na cabeça. E aí, se detectou que lá embaixo está tudo certo, então tem alguma coisa errada na cabeça. E o urologista ou o ginecologista vai encaminhar. Porque, gente, casamento, assim como quem casa quer casa, quem casa precisa cumprir a ordem do Senhor. E o seu primeiro mandamento foi: faça sexo. Pois que negócio bem. interessante, né? Pois bem, pois bem. Sigamos, meus amigos ouvintes. Vamos lá. Para pedir a lição, já sabe que é mandar aqui o WhatsApp pra gente, 991653053. Quero as lições anteriores, quero a de hoje. Vamos enviar para você com todo prazer, com todos os PDFs já utilizados aqui, a gente vai enviar para você, tá bom? Agora, Jesus também tocou bastante nesse assunto. Ele fez um tipo de chamado, né? Em João, o Evangelho de João, pastor Breno, Jesus toca nesse assunto, já que a gente falou aqui no comecinho aqui que Jesus fez o seu primeiro milagre ali, todo mundo, bastante gente envolvida naquela cerimônia especial, e ele também deixa conselhos a esse respeito. João capítulo 1, verso 43 diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E esse verso me chamou a atenção no contexto que está inserido aqui da nossa lição. Porque assim, a gente percebeu a importância do relacionamento, que quando há o casamento, há uma ligação muito forte pelo próprio Deus, ou seja, há uma aliança. Então, quando a gente pensa na aliança do casamento, a gente precisa lembrar o seguinte, de que antes de a gente fazer uma aliança com o nosso esposo ou nossa esposa, a gente precisa fazer antes uma aliança com Deus. Uhum. Porque Ele é o segredo para que essa cola funcione. Tanto é que quando a gente volta em Efésios, lá no capítulo 5, Paulo, ao repetir o texto de Gênesis, ele termina da seguinte forma. Efésios capítulo 5, verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, deixará a sua mulher e se tornarão os dois carnes. Grande é o mistério, verso 32. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, quando a gente pega isso e volta para Deuteronômio capítulo 10, verso 20, a gente pode perceber que a maior das comparações entre Cristo e a sua igreja é justamente o casamento. Por quê? Por causa dessa ligação forte que o casamento é, de algo inseparável, algo indestrutível, que é muito difícil ser quebrado. E quando nós estamos ligados primeiramente em Cristo e aceitamos esse chamado de maneira particular de Cristo, nós conseguimos viver isso no casamento. Porque se nós permitirmos que Jesus entre em nosso coração, já não é mais a gente que vive, mas Cristo vive em nós. E aí a gente consegue aceitar o chamado de Cristo. Exato. De maneira pessoal e no casamento. E Jesus, ele chega ali para Filipe e pede a Filipe que siga-o, né? E esse seguir a Jesus é algo que tem, como o pastor Breno apresentou, uma forte ligação com a relação do matrimônio. Precisa ter laços. Esse seguir Jesus envolve laços, entrega de fato. Lá em Cântico dos Cânticos há dois versículos que eu gosto muito de pregar em casamentos com essa passagem. E ele diz algo muito interessante desde a perspectiva da simbologia. Ele diz assim em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, verso 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Quando ele fala aqui sobre um selo no coração, ele está se referindo a um anel de sinete. E o anel de sinete ou ele era carregado num anel, ou ele era carregado em um medalhão que era pendurado ao pescoço com um cordão e ia por cima do peito. Em outras palavras, o que
nessa estrofe o esposo está cantando para a esposa, porque Cântico dos Cânticos é uma oratória, é uma cantata, certo? Onde você tem solos do esposo, solos da esposa e o coral cantando. É uma obra magnífica da musicalidade e da literatura hebraica. E aqui o noivo, que é a parte do solo do noivo, do esposo, ele canta para ela: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço. Ou seja, tudo que você sinta, tudo que você faça, faça pensando em mim. Nesse sobrenome, nessa aliança que nós fizemos. Por quê? Porque o amor, ele não pode desistir um do outro, assim como a morte não desiste daquele que entra no estado. Assim como a sepultura não desiste, a não ser por uma intervenção miraculosa de Deus, daquele que adentra ao seu receptáculo, né? Assim como a sepultura não desiste daquele que adentra nela, e a morte é aquele que entra em seu estado, nós não podemos desistir fácil da pessoa que nós amamos. Mas aí ele fala o segredo. Ele diz que as suas brasas são brasas de fogo. E aqui, em hebraico, essa expressão veementes labaredas, ela, se fosse traduzidos literalmente, seria chamas de Ievá, chamas de Jeová, certo? Só que é uma expressão idiomática que significa isso, veementes labaredas. Então tem versão que traduz assim, mas no hebraico lá está o nome de Deus. Ou seja, quer que o casamento pegue fogo, meu irmão? Então comece colocando ele na fogueira que é Jesus Cristo. Amém. E aí não desiste fácil e faça tudo e sinta tudo pela pessoa que é objeto do seu amor. Muito bem. Vamos fazer um intervalo rapidinho, um intervalo musical, e a gente dá sequência aqui. Tá bom hoje, viu, gente? Tá bom. Curso Bíblico Lar e Família. Agora são 3h29. Agora vamos... Oi, gente! Aqui é Jéssica Dantas, na Rádio Novo Tempo de Salvador. Estou ilhado nos meus anseios e como vou sair daqui? Entrego todos os meus desejos, seja a ponte em mim. Entrego tudo que me amedronta, minhas mãos tão livres, minha alma desponta pela tua obra. Quero ser flecha em tuas mãos e ser guiado bem na direção da tua obra. Faz tua obra a começar em mim. Para o alvo eu vou, no mais puro amor, com os braços bem abertos. Vou até o fim na minha busca em ti. Manifesta a tua glória. És o meu alvo, Jesus. 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 Para o alvo eu vou, no mais puro amor, com os braços bem abertos. Vou até o fim na minha
Muito bem, você ouviu aqui a música de Jéssica Dantas, Flecha, 3 horas e 33 minutos. O pastor Alexandre falava ali do convite, né, da necessidade extrema de Deus fazer parte do relacionamento. Aí eu gosto sempre de citar aqui, pastor Breno, a questão do culto. Acho que seria um começo, né? No culto da família, todas as crianças, dessa uma pincelada rápida para a gente prosseguir aqui com as questões. Mas não é importante só, né? É imprescindível ter esse momento da família. É imprescindível. Convidar Deus para fazer parte do lar ali, né? Todo dia. É imprescindível, Gerson. Inclusive, quando a gente olha para o Antigo Testamento ali, a gente pode perceber que os patriarcas, eles tinha algo certo que eles faziam. Toda vez que Deus começava uma aliança com o homem, a primeira coisa que ele fazia era ao indivíduo era levantar um altar. Então a gente olha ali para logo Adão, em seguida, quando ele cai, a primeira coisa que se faz é o quê? O próprio Cristo vai lá e faz o sacrifício. Aí quando a gente chega em Noé, Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz é levantar o sacrifício. Um altar. Ele poderia fazer qualquer coisa. Ele poderia ver onde ele ia ficar, onde ele ia morar, pensar. Não, ele não pensou em nada. Ele só pensou em levantar um altar e edificar ao Senhor. A gente olha para Abraão. Todo lugar que ele ia, ele levantava um altar. Todo lugar que ele chegava, ele levantava um altar dizendo: o Senhor está aqui com a gente. Tremendo. E a gente olha também para Jó. Quando a gente olha para a história de Jó ali no capítulo 1, ali fala que constantemente Jó edificava um altar para pedir perdão e entregar a vida da sua família nas mãos do Senhor. Então, levantar um altar em nossa casa, em nosso coração, é o segredo, digamos assim, para que nós possamos viver Cristo em nossa família. Porque quando nós levantamos o altar na nossa casa, a gente está dizendo que nós não somos o Senhor da nossa casa, mas quem é o Senhor da nossa casa é Cristo Jesus. E é interessante quando o senhor traz aí referências de Abraão, referências de Jó. Isso é muito profundo porque a Bíblia, ela deixa de ser, na verdade, nunca foi um livro de histórias interessantes e admiráveis para a gente ler e achar bonito, mas não ficou lá no passado. É para a gente aplicar ao nosso hoje, né? A exemplo do que Deus disse através de Josué ali. A partir do momento que ele substituiu Moisés, lá, Deus manda um recado muito importante, né? Deus fala assim, ó, são 2 caminhos. Vocês vão ter que escolher, né? E não era Israel como nação apenas. Isso traz para a família, traz para o lar, traz para a escolha pessoal, para o individual, ou seja, é a necessidade extrema de Deus fazer parte da vida do ser humano em todos os aspectos para que a vida seja realmente que vale a pena ser vivida, né, pastor Alexandre? Esse texto, ele está em muitas fitinhas que são coladas, né? Mensagenzinhas, e as pessoas muitas vezes não sabem nem onde está escrito, né? E quem foi que falou. O homem de Deus, Josué, profeta do Senhor, ele diz aqui em Josué capítulo 24, verso 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje. Olha que coisa interessante, Deus não nos obriga, mas ele nos convida. A quem se vais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão? Agora saiba de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é uma questão de escolha. Assim como o casamento, a gente escolhe, em circunstâncias normais, a gente escolhe, né, com quem nós vamos construir a nossa vida, a nossa história. O Senhor também nos dá a oportunidade de escolher a Ele. Mas isso não que nós podemos fazer escolhas erradas no casamento e colher as consequências. Nós também podemos fazer escolhas erradas no aspecto espiritual. Mas o Senhor, ele deixa muito claro: em escolha. Sabe, Gerson, eu estava pregando hoje na igreja lá de Aracuí, e eu dizia para os irmãos, eu disse: irmãos, eu já vi tantas pessoas se arrependerem e dizerem assim: poxa, por que eu não aceitei Jesus antes? Poxa, por que eu perdi tanto tempo longe de Jesus? E se arrepender por não ter aceitado Jesus antes ou não ter aceitado Jesus nunca. Mas eu nunca encontrei, Gerson, alguém que se arrependeu
de ter aceitado a Jesus e ter vivido com Jesus. Nunca vi, pastor, Breno, alguém que chegasse e dissesse assim, olha, me arrependi de ter me entregado a Jesus, de ter me batizado, de ter feito esse compromisso de vida. Eu nunca encontrei. Vou dizer que talvez eu não encontre. Talvez eu encontre, porque nesse mundo tem tanta loucura, né? Diz que sempre tem a primeira vez, né? E talvez eu encontre alguém que diga assim, olha, me arrependi de ter entregue a minha vida a Jesus. Mas eu nunca encontrei, gente. Eu só encontro o contrário. Porque quem ousa acreditar e dar esse passo de fé, de estabelecer uma relação de casamento com o Senhor através do batismo, ele nunca se arrepende. E aí, é interessante, você falou de casamento, né? Há uma aliança estabelecida por Deus, né? Deus convida a outra parte, ó, faça aliança comigo, né, pastor Breno? E aí tem caminhos que Deus mostra em sua palavra como se aliar a Ele, né? De maneira prática, na vida, para que sejamos felizes, né? Verdade. E Gerson e pastor Cioli, quando o pastor Cioli estava falando, falou de escolha, eu lembrei de uma escolha que foi feita antes mesmo de a gente escolher. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, ele fala o seguinte, a partir do verso 3, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Aqui eu vejo algo interessante. Querido ouvinte, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já te escolheu desde a fundação do mundo. Você já foi escolhido por ele, por meio de Cristo Jesus, desde a fundação do mundo. E agora ele está te convidando a você escolher ele também. Escolher ele para ser o Senhor da sua família. Escolher que ele seja o Senhor da sua casa. Porque nós precisamos escolher, não é verdade, pastor Cioli? Sim. Nós precisamos permitir que ele entre. Tanto é que Apocalipse capítulo 3 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, ele não força, é condicional, nós precisamos estar dispostos. Se ele entrar, ele vai fazer uma festa. Toda a diferença. E agora, essa escolha precisa ser prática e pública. Sim, Com certeza. com certeza. Veja, quem ama, tem um ditado que diz assim, quem ama casa. Verdade. Quem crê, se batiza. Pronto, Entendeu? Pronto. Ou seja, lá em Marcos, no capítulo 16, o verso 15, Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregai as boas novas a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura, anuncia para todo mundo que eu já morri, anuncia para todo mundo que eu já fiz tudo que precisava ser feito. Aí ele diz, quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ou seja, para quem acredita, o próximo passo é esse compromisso público de entregar a vida a Jesus através do batismo. A palavra aqui, a palavra baptizo, significa imergir, afundar. É o batismo afundando na água. E Jesus ele mostra com essa fórmula lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E lá em Mateus 28, a palavra de Deus diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, afundando na água e deixando-se envolver totalmente por esse símbolo, como se fosse se deixando envolver totalmente por Deus, se entregando completamente ao Senhor. Quem ama, casa. Quem crê, se batiza. Mas quem não crê, ele não chega nem perto do segundo passo, que é o batismo. Nós estamos vivendo um momento muito especial, Gerson. Esse mês de setembro, ele é caracterizado pelo início da primavera. E a Igreja Adventista tem um batismo histórico, com mais de 50 anos aí, que nós chamamos batismo da primavera. Olha É aí. o batismo onde nós temos ali a maioria dos filhos da igreja que fizeram estudos bíblicos, que entenderam, que acreditaram, e eles vão lá selar a vida com o Senhor através do batismo. Esse é um momento muito especial, querido ouvinte, para você. É um momento de, na sua vida, surgir um novo começo, uma nova primavera. É o momento de você abraçar de forma prática, Gerson, aquilo que se acredita. Colocar para fora mesmo aquilo que se acredita. Porque como é que eu amo uma mulher e eu trato ela mal?
Como é que eu amo ao Senhor e não tenho coragem de declarar Ele na minha vida? Chegou o momento, querido ouvinte, de tomar decisões. Você acredita, você fez um estudo bíblico, você entende que precisa ser batizado. Então agora, em nome de Jesus, se levante espiritualmente. Diante de Deus agora, diga: Senhor, dá-me forças. Que essa primavera seja a sua primavera, seja o seu matrimônio com o Senhor. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 6, o verso 4, é muito interessante quando o apóstolo Paulo, ele fala, sobre o significado do batismo, e ele diz lá em Romanos 6, verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a gente precisa viver essa relação de entrega para viver uma nova vida com Cristo. Sabe, o batismo bíblico, ele representa a morte para a velha vida e o nascimento para uma vida agora nova em Cristo Jesus. Por isso que é essa entrega total, essa imersão, essa entrega total, esse simbolismo, é muito gostoso. Olha, eu confesso que quantas vezes eu já quis ser batizado, batizado novamente. E aí tem a Santa Ceia, que também é uma cerimônia de renovação, que supra essa carência, essa necessidade do coração. Mas, querido, por que ter medo de se entregar? Por que ter medo de ser batizado? O que é que Jesus realmente tira de nós? Jesus tira coisas que realmente valem a pena? Ou o Senhor só tira aquilo que tira pedaços? Ou o Senhor só nos afasta daquilo que nos faz tanto sofrer? Aquilo que vem embrulhado em papel de presente, mas quando a gente abre, é decepção pura. Pense nisso. O Senhor te chama a fazer uma aliança. Todas as igrejas adventistas estão aí abertas para te receber. Você pode entrar aí no site Encontre uma Igreja. Vai lá, digita aí, dá um Google, Encontre uma Igreja. E você vai encontrar a igreja adventista mais próxima de sua casa. Chega lá e diz: olha, o pastor Alexandre Ascioli, aqui da Associação Bahia, da Igreja de Vilas, ele disse que eu tinha que vir aqui, porque eu creio. Eu já creio em tudo. E aí, com certeza, vão certificar, vão perguntar se você acredita na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na volta de Jesus, na salvação pela fé, que você precisa amar ao Senhor guardando seus mandamentos, inclusive o sábado. Vão te perguntar um monte de coisa. Mas se você acredita, só falta uma coisa: se entregar, ser batizado. Chegou o teu momento. Aproveita. Ama o Senhor. Talvez algum de vocês, nossos ouvintes, talvez esteja falando para você mesmo: poxa, mas eu sou muito pecador, eu fiz essas coisas que eu acho que Deus não me perdoa, não tem mais jeito para mim. Mas deixa eu falar uma coisa para você que está pensando isso. Em Atos, capítulo 17, verso 30, diz o seguinte: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Não importa o que você fez, o que importa é sua decisão a partir de agora, porque nada irá te afastar do amor de Cristo, nem altura, nem profundidade, nem distância, nem pecado, porque Ele quer te alcançar neste momento e Ele está te alcançando. E Ele está te convidando a, neste momento, tomar uma decisão ao lado dEle e dizer: Senhor Jesus, a partir de hoje eu sou completamente Teu. Amém. A partir de hoje eu pertenço completamente ao Senhor. Mas não somente eu e minha casa, a partir de hoje, para o restante da minha vida até o Senhor voltar, pertencemos ao Senhor Jesus. Esse é o seu... Quer dizer que a gente não tem... Esse é o seu desejo, meu querido amigo, querida amiga. Então eu convido a você a dizer isso, a procurar uma igreja, ou procurar o nosso site e mandar uma mensagem para a gente dizer: eu acredito, eu creio, eu decido que a partir de hoje Jesus é o Senhor e Deus da minha vida, eu quero me batizar. Manda uma mensagem para a gente, toma essa decisão, porque hoje é o seu dia. Jesus quer te salvar, Jesus quer te redimir e você precisa tomar essa decisão. Ele já te escolheu
e agora Ele está te convidando a você escolher Ele para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. Veja como essa pergunta do carcereiro, ela ecoa até hoje, né? Ele chega para Paulo ali, diante daqueles eventos miraculosos, e ele pergunta, né? O que devo fazer para que seja salvo? E o apóstolo Paulo olha para ele e diz assim: crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E diz que, tendo ele confirmado essa crença, foi batizado ele e a casa dele. Ou seja, qual é o fator determinante? É acreditar. O que é acreditar? Acreditar é confiar. Acreditar é ter fé. Você tem fé na vontade de Deus, fé em tudo que você aprendeu nas Escrituras através desse estudo bíblico? Se você tem fé, só falta o próximo passo. Se você ama, se você quer construir uma história, se você quer viver um relacionamento, você casa. Se você tem fé, você se batiza. Esse Amém. É o próximo passo. Amém. Querido ouvinte, você quer mandar uma mensagem para a gente dizendo que quer essas lições porque você crê, quer se aprofundar mais também, quem sabe não ouviu os programas anteriores, quer compartilhar também? Olha, o missionário aí, né? Você já nasce para o reino salvando alguém. Você pode também compartilhar à vontade essas lições que, caso você já tenha aí em mãos. Não tendo, solicite aqui pelo nosso WhatsApp que vamos enviar para você com todo carinho, tá bom? Pastor Breno, vamos aí encerrar com uma oração pelos nossos queridos ouvintes, pelas famílias, pelas decisões que estão sendo tomadas, aquelas que ainda virão, e que o Espírito Santo fortaleça cada decisão que será tomada agora por diante. Oremos então. Por favor. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. E neste momento, Senhor, todos nós queremos dizer, neste momento, para o Senhor, que a partir de agora o Senhor é Rei e Senhor de nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor estende teu amor todos os dias para conosco. Renova as suas misericórdias para conosco em todos os momentos. E reconhecendo esse seu amor, a sua misericórdia, e que o Senhor já nos escolheu desde a fundação do mundo, nós neste momento escolhemos o Senhor como o Senhor da nossa vida. Mas não simplesmente da nossa vida, mas também o Senhor da nossa família. E é por isso, Senhor, de maneira específica, eu quero entregar cada ouvinte em tuas mãos. O Senhor sabe as suas lutas, os seus desafios, o que tem passado em sua vida. E neste momento eu quero entregar cada um deles em tuas mãos. Alguns, quem sabe, estão precisando de um milagre no casamento. Os abençoa, Senhor, e os ajuda a colocar o Senhor como o Senhor da vida deles, do casamento deles. Talvez tenha alguém aqui que está no vale da decisão, se não sabe se toma a decisão pelo batismo, se não, está indeciso. Mas pelo teu poder neste momento, Senhor, dá a essa pessoa a certeza e diz para ela, agora é o momento. Toca no coração dela, Senhor, e dá forças para que essa pessoa, esse ouvinte, tome a decisão ao teu lado. Amém, Senhor. Porque ele já entendeu que precisa reconhecer o Senhor como o Senhor da vida dele ou dela. Entrego em tuas mãos cada pessoa que está nos ouvindo neste momento. Os abençoa e os fortalece pelo teu poder, os preparando e nos preparando para viver eternamente contigo. Amém, é o que Senhor. nós clamamos no doce nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Valeu, pastor Breno, valeu, pastor Arcioli. Vamos falar um pouquinho aí das atividades de vocês. Fiquei sabendo que os amigos do Ministério Faces vão estar amanhã, né? Verdade. Mandaram um áudio aqui na rádio. A gente até falou aqui desse evento, né? O Batismo da Batismo da Primavera. E Clube de Desbravadores Evidências, Aham. amanhã vai estar celebrando o Batismo da Primavera, a partir das 19h30 na Igreja Adventista de Vilas do Atlântico, no Lauro Endereço? de Freitas. Fica na rua Praia... Eita, rapaz, agora me fugiu, é tanta praia ali. Praia de Sauípe. Praia de Sauípe, no bairro de Vilas do Atlântico, na cidade de Lauro de Freitas. Você bem. é muito bem ido, né? Pronto. Quando for amanhã que você chegar lá na igreja, Bem-vindo. você vai ouvir de mim, seja bem-vindo. Mas agora eu estou dizendo, seja bem-ido. Tá certo. Quero mandar um abraço lá para os irmãos de Estela Maris que estão conectados conosco. Um grande abraço, Maria Helena, minha diretora do Ministério da Saúde. Diz, pastor, manda um abraço para a igreja de Estela Maris. Tá aí. Bênção, bênção. Um abraço. Amanhã à noite
eu estou pregando lá em Estela Maris, fazendo as profecias de Daniel, e eu saio lá de Estela Maris e vou para o batismo lá em Vilas do Atlântico. Vou ter o prazer de estar lá, pela graça de Deus. Pela graça com a minha de Deus. família. E agora eu estou saindo daqui e estou indo lá pregar na igreja de Vilas. O nosso culto, nosso culto que era no domingo à noite, regularmente agora acontece no final da tarde de sábado. Começando sempre às 5 horas da tarde. Benção, Então estou saindo lá para pregar e amanhã vai ter esse culto extra com o Ministério Faces e o Batismo da Primavera. Amém. Clube dos Oradores Evidências, vou com Jesus. Amém. Pastor Breno. Eu queria aproveitar e mandar um abraço para minha esposa, para minha filha que está em casa e alguns da minha família também que estão me ouvindo aí. Um abraço. Bom ter vocês aqui com a gente também acompanhando. Tá joia. A gente tem agora 6 minutinhos. Pastor Wesley, dá uma palavra aí para a gente encerrar aí essa temporada de estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer aí a oportunidade de estarmos juntos aí nesse projeto, que tem sido uma bênção. E coisas maiores também Deus tem reservado aí para nós, para os nossos ouvintes. Eu não tenho dúvidas, Gerson. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por nos proporcionar essa dádiva de passarmos aqui esses vários sábados, essas 14 lições, esses 14 encontros, entrando aí na tua casa, no teu carro, no teu trabalho, através do aparelho de rádio, computador, tablet, smartphone, enfim. Foi um privilégio, um prazer muito grande orar com cada um de vocês, ouvintes, estudarmos juntos a Palavra de Deus. Eu quero aproveitar para agradecer também aqui no ar ao Gerson. Muito obrigado, Gerson. Você fez a diferença. Sem você, sem o Luiz. Luiz, eu não sei se você está nos ouvindo agora, Luiz de Castro. Luiz, muito obrigado também. Você também fez a diferença. A Jace também. Jace, olha, você também fez a diferença para que esse programa pudesse se tornar uma realidade, saísse do papel, né, e se tornasse uma realidade. E também agradecer a administração da Associação Bahia, aqui na União Leste Brasileira, né, Salvador. Muito obrigado pelo apoio de sempre, ao Ministério Novo Tempo. Quero agradecer também a cada um dos convidados, os pastores, né, e os demais convidados que estiveram aqui durante esses 14 sábados. Né? Foram vários, né, em especial aqui, pastor Alexandre Acioli, pastor Breno também, que aceitaram gentilmente o convite para estarem aqui conosco, nos abençoando e abençoando também a você que está nos ouvindo aí na tua casa, né? O meu muito obrigado também a você que esteve nos ouvindo, muito obrigado, de perto, de longe, do Brasil, de fora do Brasil, que eu sei que tiveram pessoas de fora do Brasil também nos escutando, acredito que nesse momento tem alguém de fora do Brasil também nos escutando. Muito obrigado, foi uma bênção e fica aí mais uma vez o nosso apelo. Se você deseja entregar a sua vida, o seu coração para Jesus, mande uma mensagem aqui para a Rádio Novo Tempo, manda um WhatsApp dizendo que você deseja estudar a Bíblia, que você deseja receber uma visita na tua casa, que você deseja receber mais estudos bíblicos, ou até mesmo esse curso mesmo que foi ministrado aqui durante esses 14 encontros. Estaremos enviando para você, ou quem sabe enviando alguém aí pessoalmente, presencialmente na tua casa, para estar fazendo uma visita a você ou encaminhando você para a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da tua casa. Então, meu muito obrigado. Peço perdão se eu cometi aqui um erro, né, de não mencionar o nome de alguém, porque de fato foram tantas pessoas que contribuíram, né, para que esse desejo, esse sonho se tornasse uma realidade do curso interativo. Mas fica aqui o meu abraço, o meu muito obrigado. Que Deus abençoe, continue abençoando a você, a sua família, a sua casa, o seu casamento, os seus filhos. E eu quero dizer uma coisa, que casamento é uma aliança eterna. Não existe casamento perfeito, não existe. Mas quando Jesus Cristo, né, por que não dizer o Pai e o Filho também, né, o Espírito Santo também, ou seja, a Santa Trindade, está no centro, né, do casamento, está no meio do casamento, como base, como sustentação, ou por que não dizer que todas as dificuldades e os obstáculos são superados. Eu tenho certeza que se você buscar a Jesus, o seu casamento será mais feliz do que já é. Tenha certeza disso. Então fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento a todos. Amém. E teremos coisas grandiosas também pela frente. Outubro vem aí, logo mais na Oportunidade de fazer escolhas. Novidades para você na programação da Rádio Novo Tempo. Um abraço. Deus abençoe até segunda-feira, às 8 da manhã, com a graça de Deus e com saúde na voz, claro. E lembre-se, com Deus, hoje, o seu casamento pode ser melhor que ontem. Um abraço, que Deus abençoe. Obrigado, pastores. Até mais, hein? Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Curso Bíblico Lar e Família.